Olá a todos, eu me chamo Tayane Caroline Oliveira da Conceição, sou doutoranda em Engenharia Agrícola pela Unicamp e hoje vou apresentar para vocês o artigo intitulado Behavior of Agricultural Commodity Freight Rates and Structural Breaks, publicado em 2025 no International Journal of Shipping and Transport Logistics. Esse estudo foi desenvolvido em coautoria com a professora Andréa Leda Ramos de Oliveira, o pesquisador Matheus Melo de Souza e a pesquisadora Tatiana de Oliveira Russo, no âmbito do Laboratório de Logística Agroindustrial e Comercialização da Unicamp. Para a gente entender esse trabalho, é importante trazer rapidamente o contexto em que o Brasil ele é o maior exportador mundial de soja e milho, mas a logística depende fortemente do monovial rodoviário. Apenas 12% das rodovias do país são pavimentadas, o que encarece os custos de transporte e aumenta a vulnerabilidade do setor à crise. Então, nesse cenário, o objetivo do nosso estudo foi examinar se a existência de quebras estruturais na série de temporal de preços de frete rodoviário está correlacionada a eventos econômicos, políticos e de mercado. E para isso, analisamos os dados de frete de soja e de milho entre 2012 e 2022, aplicando a metodologia de Bay-Perron. De modo geral, a metodologia foi dividida em 3 etapas principais. A primeira delas foi a coleta e o pré-processamento dos dados. Utilizamos as séries mensais dos preços de frete de soja e milho, cobrindo o período de setembro de 2012 a agosto de 2022. Esses dados foram obtidos do sistema do Cifreca. E nessa etapa inicial, a gente realizou também o tratamento dos valores ausentes de outliers e da organização das séries temporais de preços e números de fretes para as análises estatísticas. A segunda etapa da análise de quebras estruturais, nós aplicamos o método de Bay-Perron, bastante reconhecido para identificação de múltiplas rupturas em séries temporais. Esse método utiliza um algoritmo de programação dinâmica que garante a precisão na localização dos pontos de quebra. Os testes foram implementados no R, com base nos critérios do BIC e do RSS para definir o número ótimo de quebras. E, por fim, a terceira e última etapa do nosso trabalho foi a interpretação dos resultados, onde nós identificamos 3 quebras na série de preços e 5 na série de números de frete. Essas rupturas foram correlacionadas a eventos relevantes, como a greve dos caminhoneiros em 2018 e a criação da Lei do Frete Mínimo, a pavimentação da BR-163, a pandemia da Covid-19 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia de 2022. Com o método definido e aplicado, então seguimos para a apresentação dos resultados obtidos. Começando pelos resultados estatísticos, na tabela 1, apresenta os critérios usados para definir o número ótimo de quebras. O modelo indicou 3 rupturas para o preço do frete e 5 para o número de fretes. Esses achados já nos mostram que o mercado de transporte rodoviário de grãos no Brasil não é estável, mas sim altamente sensível a choques econômicos, políticos e logísticos. Com esse resultado como base, podemos visualizar melhor as quebras nos gráficos seguintes. Esse gráfico mostra a série temporal dos preços de frete, dividida em 3 segmentos ótimos.
A primeira quebra ocorreu em março de 2018 e ela está associada à greve dos caminhoneiros, que paralisou o país e levou à criação da política dos fretes mínimos. A segunda quebra ocorreu em fevereiro de 2021, no contexto da pandemia, quando houve o aumento da demanda da exportação. E a terceira foi em março de 2022, que está diretamente ligada à guerra da Rússia e da Ucrânia e ao aumento do preço do diesel. Essas rupturas deixaram claro que o custo do transporte agrícola no Brasil não é apenas o resultado da sazonalidade da produção, mas também é profundamente influenciada pelas crises conjunturais. Essa estabilidade reduz a previsibilidade e afeta a competitividade internacional. Bom, além dos preços, nós também analisamos o comportamento do número de fretes, que veremos a seguir. Esse gráfico apresenta a série do número dos fretes realizados, no qual identificamos 5 rupturas. Em 2015 e 2017 já havia sinais de estabilidade no mercado de transporte. Em 2019, a conclusão da pavimentação da BR-163 alterou significativamente o fluxo logístico. E em 2021, a pandemia aumentou a demanda de transporte. Em 2022, novamente, a guerra e a alta dos combustíveis impactaram diretamente o setor. E isso nos mostrou que não apenas os preços, mas o volume de operações é extremamente vulnerável a fatores externos. E toda a cadeia agroindustrial é afetada. Os produtos enfrentam custos variáveis. Os transportadores têm incertezas contratuais e os exportadores sofrem pressões para manter os prazos e a competitividade. E, para finalizar, apresento as principais conclusões e implicações gerenciais desse estudo. O nosso estudo identificou 3 quebras nos preços e 5 nos números de fretes de soja e de milho entre 2012 e 2022, relacionados a eventos como a greve dos caminhoneiros, a lei do frete mínimo e a pavimentação da BR-163, a pandemia e a guerra da Ucrânia e da Rússia. E esses resultados nos mostraram que a dependência quase que exclusiva do transporte rodoviário torna a cadeia agroindustrial brasileira extremamente vulnerável a choques externos. E para reduzir essa fragilidade, é essencial diversificar a matriz de transporte, ampliando o uso de ferrovias e hidrovias, e investir em políticas públicas de longo prazo que fortaleçam a infraestrutura logística. E do ponto de vista gerencial, também é fundamental adotar ferramentas modernas de monitoramento de custos de tempo real, planejar cenários alternativos e utilizar tecnologias como de inteligência artificial, GIS. Essas soluções permitem prever rupturas e apoiar a tomada de decisão estratégica, aumentando a resiliência e a competitividade do setor agroindustrial brasileiro. Bom, esses foram os principais resultados desse estudo. Muito obrigado pela atenção.